eu tô aqui hoje com a minha amiga Amanda. Nós temos uma convidada muito especial que vai falar um pouquinho com a gente sobre feminismo. Nós vamos explorar um pouquinho o feminismo e todas as suas vertentes, e ela vai falar um pouco sobre a vivência dela, quando ela começou a descobrir o feminismo na vida dela, de onde partiu, como que ela descobre a cada dia, com as suas alunas e com as suas sobrinhas, um novo jeito de ver a vida. Bia Pacheca! Seja bem-vinda, obrigada por você ter vindo aqui. Obrigada pelo convite. Então, A Bia é nossa professora aqui na faculdade e, além disso, agora ela descobriu o feminismo e ainda anda nesse momento de empoderamento, né? Então, assim, a gente vai rolar um VT agora, explicando um pouquinho do movimento, suas vertentes, e depois a gente já volta. A primeira onda do feminismo começou no final do século XIX e começo do século XX, onde as mulheres se organizaram e reivindicaram o direito ao voto, que foi conquistado em 1918. Votes for women. Power is in your hand. No one cares, love. Some of us do. So shut your bleeding cake hole. No Brasil, a organização das mulheres também se deu pelo direito ao voto em 1910. Elas fizeram um abaixo-assinado para um projeto de lei que foi aprovado em 1932. Em meio aos bondes e carruagens que movimentavam o Rio de Janeiro, uma passeata de 84 sufragetes fez parar a capital do Brasil. Liderada pela professora Leolinda Dalto, elas pediam o direito de voto para a população feminina. Quando, em 1932, Getúlio Vargas promulga um decreto-lei assegurando o direito às mulheres, o voto já era exercido em 10 estados do país. Já a segunda onda do feminismo foi entre a década de 60 e 80, quando ampliaram as pautas para as desigualdades sociais e a autonomia de seus corpos. No Brasil, apesar do golpe de 64, o movimento se expandiu e saiu da elite branca, atingindo todas as classes sociais. E por fim, a terceira onda, que foi entre 1990 e 2000, que é a continuação das lutas passadas, como o aborto, por exemplo. E aqui no Brasil, o foco é no mercado de trabalho e nas medidas protetoras para as mulheres, como a Lei Maria da Penha, as delegacias especiais para as mulheres e a luta para a descriminalização do aborto. O feminismo enxerga como se fosse muito mais que um movimento, mas algo necessário na vida da mulher que é oprimida por essa construção machista da sociedade. Nossas regras, nosso direito de ser. O feminismo radical, apesar de ser idealizado como extremo, não é extremo. A palavra radical vem do prefixo rad, que quer dizer raiz. E elas acreditam que todas as opressões que acontecem com as mulheres é culpa do patriarcado. Então, para a libertação feminina acontecer, coisas terão que ser destruídas. O feminismo negro chega no Brasil nos anos 80, junto com o movimento negro. Isso porque as mulheres negras perceberam que elas não sofriam apenas opressão de gênero, e sim uma opressão dupla, por ser mulher e por ser negra. What does it feel like to raise a white child when your own child's at home being looked after by somebody else? They carry different diseases than we do. Pass. That's why I've drafted the Home Health Sanitation Initiative. The what? A disease preventative bill that requires every white home to have a separate bathroom for the colored help. And just what makes you think colored people need your help? Why you care, Minnie? Maybe you just want to get Aibileen in trouble. No. I want to show her perspective. So people might understand what it's like from your side. O transfeminismo surgiu como uma corrente voltada apenas para pessoas trans, uma pessoa que tem uma identidade de gênero diferente do seu sexo biológico. A falta de visibilidade e exclusão de algumas vertentes foram motivo suficiente para que ela se organizasse e fizesse sua própria corrente. Eu sou uma mulher, as pessoas não questionam o fato de eu ser uma mulher. As pessoas não tentam colocar empecilhos para que eu me diga enquanto mulher, que não é o caso da Rosa. Não, na minha realidade é totalmente diferente, assim, porque não tem uma semana, por exemplo, que uma pessoa que interaja comigo não me trate com transfobia, ou muitas vezes as pessoas deslegitimam o meu gênero, por exemplo. Existe sempre essa ideia, né? Ah, mas eu pensei que você era uma mulher de verdade. Mas o que é uma mulher de verdade, né? O feminismo liberal é uma corrente de feminismo inversa ao feminismo radical. Ela acredita que se a mulher resolve escolher um padrão de beleza para seguir, ou então se prostituir, ela está exercendo sua liberdade de escolha. O feminismo interseccional é uma corrente que procura fazer recortes de opressão, como gênero, raça e classe social. Feminismo pra mim é uma tipo de liberdade de expressão e eu acho que as pessoas, inclusive as mulheres, têm todo o direito de ser livre. Bom, flores também são, mas não quando são dadas só no dia e tudo três. Voltamos! E agora a gente vai fazer algumas perguntinhas pra você, Bia. Preparada? Como que era a sua visão do feminismo na sua época de universidade, assim? Bom,
A minha época até de adolescente, vamos dizer assim, quer dizer, eu tive uma formação em plena ditadura militar. Então a gente tem, a partir da abertura política, a gente teve algumas aberturas também, seja numa bandeira assim mais verde, né, pelo meio ambiente, mais ativista, né, pela liberdade de opção sexual, e o feminismo também era uma bandeira. Né? Então, naquele momento, a gente participou de vários eventos muito mais até levados pela própria mídia. A gente tinha um programa, né? Pra vocês terem uma ideia, existia um programa chamado TV Mulher na televisão, que passava de manhã, obviamente, né? Mas foi o primeiro programa na televisão brasileira que começou a discutir algumas coisas muito importantes em relação à mulher, né? Que ia da liberdade de sexual, né, da mulher, do trabalho. E nos momentos eu comecei a perceber que a mulher também estava sobrecarregada. Ok, ela foi para o mercado de trabalho, mas ela continuou cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando... a chegar ao ponto, né, de chegar ao ponto da gente escutar isso. Não, a mulher tem direito de ficar com os filhos. Ué, peraí, né? O homem também tem esse direito, né? E por que esse direito é dado tão facilmente às mulheres? Porque elas é que seguram o tronco mesmo. Como foi assim esse caminho? Porque você é de uma geração diferente da nossa, né? Que veio acompanhando tudo isso, todos esses movimentos, todo esse Então, de uns anos pra cá, eu comecei aí você começa a escutar, né? Eu acho que isso também só vai mudando dentro da gente quando você se abre para escutar o outro. Né? Então, eu comecei a perceber que existia um outro movimento feminista vindo, né? Muito mais forte do que o anterior, do que aquele que eu tinha vivido, né? Porque até bem pouco tempo eu achava que uma cantada na rua era um elogio, né? Eu tirava como elogio. Eu acho que é exatamente isso que você falou, quando a gente começa a perceber no outro, né? Por exemplo, todas as mulheres, elas têm vivências diferentes. No feminismo a gente vê muitos esses recortes, né? Tem o feminismo negro, que nós somos, todas mulheres sofremos opressões dessa sociedade machista, mas é diferente. Coisa, né? Uma mulher branca na sociedade, ela tem privilégios que a mulher negra ainda não tem. Então, quando a gente começa a perceber no outro e ouvir as histórias, e ouvir outras coisas, a gente começa a... Na minha trajetória, uma vez eu falei, profissional mesmo, tá? Uma escola que eu trabalhava e uma professora de matemática negra, né? E a gente conversando, eu falei, mas não tem racismo, assim, até porque eu não vivia o racismo, eu via, né? Eu não sentia ele, né? Ela virou e falou assim, você não sabe o que é abrir a porta da tua casa todo dia e perguntarem pra você se a dona da casa está. E aquilo foi assim, uma porrada na minha cara, porque eu realmente não sei o que é isso. Então, o que eu comecei a perceber é que tinham outras questões e que eu tinha que me abrir e ouvir para poder também defender, né? Pra também ajudar a carregar a bandeira, né? Então essa foi uma pessoa que me despertou bastante. Isso é muito interessante porque é questão de empatia também. Você parar para escutar o que o outro tem para dizer e qual é a vivência dele. Teve uma discussão esses dias sobre LGBTs. E aí o pessoal falando, não, porque eu acho que não nasce assim, a pessoa escolhe, a pessoa que quer, a pessoa que isso. Aí eu parei e falei com a pessoa que estava comentando, falei, já parou para ouvir a história delas? Tipo, já parou pra perguntar como é que foi esse processo para elas? E não. Aí fica atacando e reproduzindo coisas, sendo a mesma questão, a questão do aborto. A dificuldade que a sociedade tem de discutir a questão do aborto no lugar, a única coisa no lugar que a gente quer que a questão seja discutida. Eu nunca fiz apologia ao aborto, né? Mas eu defendo o direito da mulher fazer o aborto e defendo por algumas razões que eu acho que são importantíssimas. Primeiro porque quem corre risco de vida é a mulher, é sempre a mulher, né? Quem faz as leis são os homens, e elas fazem, e sempre fazem seguindo os seus próprios interesses. Então, eu não faço apologia ao aborto, eu faço
eu defendo a descriminalização, porque a mulher rica e a mulher pobre, elas vão continuar fazendo aborto quando elas querem. As pessoas acham só que uma vai numa clínica boa. Todo mundo vai fazer, nossa. Não existe em lugar nenhum no mundo, já está provado que em lugar nenhum no mundo, porque foi descriminalizado, né? Eles têm até um período de não sei se são 3 meses, enfim, em alguns países. Em vários países, inclusive nos Estados Unidos. E diminuiu a taxa. Sim. Né? E diminui o problema que, assim, quem trabalha com saúde pública sabe que é um problema enorme, porque é crime. Ninguém chega lá e fez um aborto mal feito, ninguém vai falar isso. Então, o que o SUS acaba gastando de dinheiro para poder salvar a vida de uma pessoa, às vezes a pessoa nem fez o aborto, mas o outro acha que ela está escondendo isso e começa a fazer exame errado, porque é crime. Toda vez que a gente discute a questão do aborto, as pessoas acham que você está fazendo defesa do aborto. Então, a questão de discurso é muito diferente. Mas isso muito porque, eu acho que as pessoas não querem escutar o outro. Porque o movimento feminista, ele ficou conhecido primeiro com o movimento 68 na França, né? Que foi ali que começou tudo. E aí naquele movimento as mulheres foram para a rua e queimaram os sutiãs. Né? Então queimar aquele ato de queimar sutiãs. É o primeiro xingamento que a pessoa fala, vai queimar o sutiã. É isso aí. E ficou assim, alguns líderes, né? Algumas líderes também foram extremamente radicais. Né? Então, ficou um pouco mas essa pessoa falava o seguinte, que em determinado momento, de qualquer movimento, você tem que ser radical. Né? Então, assim, é o que eu vejo, você tem radicalismo de todos os lados. Mas em determinado momento, para você encontrar o contraponto, né? Aquele que todo mundo vai viver melhor. Quando uma pessoa, um grupo social, ele é muito, muito atacado sempre, ele acaba que chega num ponto que não tem como a gente chegar para um cara que é machista com a gente e falar, então, meu querido, é assim que funciona. A gente até é muito didática com amigos nossos, com pessoas que a gente conhece, mas se um cara de fora chegar pra gente e fizer uma gracinha, a gente não vai conseguir. Até porque eles já chegam agredindo, né? Eles já chegam agredindo também, né? As pessoas também não chegam pra ouvir, elas chegam pra falar. Essa questão de cantada mesmo, eu não consigo ficar quieta mais. Eu ficava até quieta, ficava triste, chateada, algumas coisas assim, ficava nervosa. Mas agora eu faço escândalo, faço ele passar vergonha mesmo. Falo, viajou, não sei o que, xinga, duas palavras lá. E aí muitos ficam com muita vergonha. Tem uns que xingam de volta. Porque acho que, primeiro me chamou de linda, depois eu sou piranha, né? Se você abrir a boca. Se eu abrir a boca, eu sou piranha. É isso aí. Mas assim, eu acredito muito que essa questão do machismo, assim, o fortalecimento dele tem muita influência da mídia, né? Tô procurando coisas na internet sobre manchetes, e aí eu achei um post no Catraca Livre, que fala como que seria algumas manchetes se a mídia não fosse tão machista, assim. Tá aqui, lua de mel. Camila Pitanga deixa a filha no Rio para curtir viagem a Paris com o namorado. Aí, qual o problema disso? E falaram da filha dela, tipo, ela largou a filha. Ela largou a filha. E aí, você vê como é que já deixa subentendido, né? Subentendido, que tipo assim, se fosse um homem, não tinha deixado o filho, porque é obrigação da mãe. A mãe tem que tomar conta do filho, senão a mãe abandona, a mãe é ruim. Aí tá aqui, Gisele Bündchen dispensa maquiagem em passeio nos Estados Unidos. Quem liga, né, meu anjo? Com aquela beleza toda. Precisa de maquiagem, amor. Primeiro assim, vamos começar pelo... As matérias são bem... As matérias, Você tirou do ego? né? Nosso falecido mas todas as mas matérias assim, que mostram mulheres com e sem maquiagem, mostram a foto sem maquiagem, ela tá sempre com alguma careta, com uma foto com uma qualidade péssima, só pra mostrar que ela fica horrorosa, e depois com maquiagem ela tá lá linda, maravilhosa, pra fazer esse contraponto. A mulher, ela tem que se maquiar, ficar bonitona, porque... Ou então coloca que ela é linda até sem maquiagem. Esse eu adoro. Até sem maquiagem ela é bonita. Chega até a arrepiar. Vendo algumas manchetes também, não trouxe aqui.
Mas, por exemplo, a questão da cultura do estupro, do feminicídio, a forma que alguns jornais colocam é muito bizarro, tipo, crime passional. Pra fechar, queria que você falasse pra gente, assim, qual que é o maior aprendizado que você tirou com as jovens que você tem à sua volta, seus alunos? Ah, pois é, minhas sobrinhas e minhas alunas, mas o aprendizado, acho que eu já falei isso aqui, né? A gente aprende todo dia, eu espero continuar aprendendo, graças a Deus, né, enquanto estiver vivo. Né? Esse é o movimento, né? A gente aprender sempre, ensinar e aprender, né? E ensinar a questão do feminismo específica, eu acho que é olhar com mais critério, aquilo que eu não olhava antes. Isso realmente é uma coisa que eu me policio. Ontem mesmo num grupo de WhatsApp que só temos eu, minha irmã e as 2 filhas dela, né? Ela colocou uma piada machista, falou, não acredito que eu tô ouvindo isso. Aí as outras 2 vieram junto comigo e nós brigamos com ela. A gente percebe, a gente tá assim, né? Tipo, começa a discutir com a família. No grupo da família, e sai no grupo da família, por causa de piada machista. É isso aí. Então, gente, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, assim como a gente. Tenho certeza que cada um aprendeu um pouquinho aqui com essa conversa. E nós ficamos por aqui. Obrigada, Bia, de novo. Ai, bem amada. Gente, eu senti muita falta disso. Não vai? O meu berro não é apenas um berro, porque neste país precisamos berrar sobre muitas coisas.